Será que Deus pode criar uma pedra tão pesada que ele não possa levantar? Pois é, essa pergunta ela aparece numa série que está na Netflix, uma série muito boa, chamada The Sinner, ou Pecador. Essa série foi lançada em 2017, em agosto de 2017. Tem 3 temporadas. Essa série, inclusive, recebeu algumas indicações como melhor série. A primeira temporada recebeu uma indicação de melhor atriz pela Jessica Biel, que faz o papel da Cora Tanit. Inclusive, a Jessica Biel também faz parte da produção da série. A Jessica Biel ela é muito conhecida por aquele filme Eu Vos Declaro Marido de Larry. Ela faz a advogada ali do Adam Sandler. E essa série é uma série interessante, uma série dramática, uma série investigativa, uma série bem misteriosa. E essa série ela segue o ritmo mais ou menos ali da série American Horror Story, onde cada temporada é uma história separada, né? O ator principal dessa série é o Bill Pullman, um baita ator, é o cara que fez o filme Independence Day, e ele é o pecador, né? Enquanto ele investiga os crimes dessa série, a série mostra alguns pecados pessoais dele, e é uma relação bem interessante. O Bill Pullman tá demais nessas séries. Ele está fazendo o detetive Harry Ambrose. E na primeira temporada ele investiga a história da Jessica Biel, que é a Cora Tanit, que do nada mata um cara na praia, sem explicação aparente. A série vai investigar isso. Na segunda temporada ele vai investigar a história de um menininho, que é interpretado pelo Elisha Heaney. O Elisha Heaney é um carinha novo, ele fez algumas participações na série Mr. Robert, também na série Grey's Anatomy. E na segunda temporada parece que ele mata os pais sem motivo aparente também, e o Harry Ambrose vai investigar o porquê. E na terceira temporada a gente tem a participação do Matthew Bomer, que faz o papel do Jamie Burns, que é o ator que fez uma série chamada White Collar e também fez algumas participações em American Horror Story, que aí as mulheres vão gostar, né? O cara é bonitão, o cara é todo galanzão. E na terceira temporada o Harry Ambrose vai investigar um acidente de carro da qual o Jamie Burns perde um amigo, e aí ele vai investigar se isso foi um acidente mesmo, enfim. Uma série bem bacana, onde no final de cada temporada os casos se explicam aí. Vale muito a pena assistir. Essa série surgiu de um livro, né, de uma escritora alemã chamada Petra Ramsfahr, que escreveu os livros com o mesmo título, The Sinner. Vale muito a pena, se puder, assista The Sinner. E aí na terceira temporada, um dos personagens, né, ele está tendo uma aula ali de tipo de catequese com seu professor católico, e aí ele lança a pergunta que eu fiz no começo: será que Deus pode criar uma pedra tão pesada que ele não possa levantar? Isso aí é costume já de alguns filmes e séries americanos, onde eles lançam essas perguntas assim e geralmente não tem nenhuma resposta, né? Os cristãos dos filmes e das séries não dão nenhuma resposta, porque também não é do interesse dos filmes e séries mostrar a intelectualidade cristã, né? Eles simplesmente lançam essas perguntas assim, do comboio de perguntas do ateísmo, e aí os cristãos dos filmes e das séries ficam sem respostas, e aí parece que os ateus são inteligentes. Então é como se fosse uma pergunta que foi descoberta agora, mas essas perguntas todas elas já foram feitas há muito tempo atrás, e todas elas têm respostas. Estupefareis, todas as questões ateístas que já foram levantadas, todas elas têm respostas, né? Mas os filmes e séries americanos, a maioria deles não está interessado em mostrar a intelectualidade cristã, né? Você vê um pouco disso também naquela série The Big Bang Theory, né? Onde a mãe do Sheldon é uma cristã fundamentalista e ela nunca argumenta nada, ela só tem uma fé cega e o Sheldon é o demônio, enfim. Isso aí, você vê isso em muitas séries e filmes americanos. Mas finalmente, essa pergunta, né? Deus pode criar uma pedra tão pesada que ele não possa levantar? Qual o problema? O problema está em Deus? Não, o problema não está em Deus. O problema não está em Deus. O problema, ele na verdade está nessa pergunta. Essa pergunta não tem lógica.
Essa pergunta ela é uma inconsistência lógica, ela não tem fundamento essa pergunta, né? Porque o que acontece? Ela pressupõe um ser todo-poderoso, né, ilimitado em seu poder, e aí ela pergunta ou ela afirma que esse ser pode criar um elemento, mas não pode manipular esse elemento. E isso não tem lógica nenhuma, né? Os exemplos a gente pega da própria história da humanidade, onde você tem na história da própria humanidade vários gênios que criaram muitas coisas e também manipularam essas coisas que eles criaram, né? Desde elementos químicos, objetos tecnológicos, conceitos filosóficos, enfim. E aí não tem lógica você pressupor que alguém pode criar alguma coisa e não pode manipular essa mesma coisa, né? Só para você entender um pouco mais, é como se eu dissesse assim: será que o Chopin pode criar uma música que ele não possa tocar? Será que o Steve Jobs pode criar um iPhone que ele não possa desbloquear? Será que um pastor pode criar um sermão que ele não pode pregar? Então, não tem lógica, né? Isso é um absurdo, né? Isso é uma incongruência lógica. E eu não tô sozinho nessa, né? O próprio C.S. Lewis já escreveu uma vez que o absurdo, ele continua sendo o absurdo mesmo se aplicado a Deus, né? Então, como essa pergunta não tem lógica, não adianta, a gente não vai conseguir encaixar um Deus que é maior do que nós dentro da nossa lógica, que é menor do que ele. Isso é impossível. É como se eu tivesse ou quisesse usar os números para provar que a matemática não existe. É como se eu quisesse usar palavras ou frases para provar que a gramática não existe, tá? Mas vamos aí fazer um esforço, uma esmola intelectual. Vamos imaginar que Deus criasse uma pedra tão pesada que ele não pudesse levantar. Ok, essa pedra iria cair eternamente, mas ela iria cair aonde? Ou melhor dizendo, em que? Já que Deus ele é um ser que não está preso ao tempo e ao espaço, e não existe nenhum espaço físico, nenhum centímetro, nenhum milímetro físico onde Deus não esteja. Então, se essa pedra caísse eternamente, ela cairia no próprio Deus. Ou se essa pedra ficar sustentada eternamente e Deus não pudesse levantar, ela iria estar sustentada aonde? Ou em quem? Né? Mais uma vez provando que essa pergunta não tem lógica. Outra coisa também, vamos um pouco além. Tudo que Deus cria tem um propósito, né? Nos livros de apologética que já li, eu já vi alguns argumentos falando sobre as constantes antrópicas. O que são constantes antrópicas? Constantes antrópicas são leis físicas que existem no nosso universo, no nosso sistema solar, que torna possível a existência do próprio universo e torna possível a existência de vida na Terra. Que se não fossem essas constantes antrópicas, o universo já teria desabado sobre si mesmo, já teria entrado em colapso e não seria possível a vida na Terra. E são várias dessas constantes, mas algumas delas são, por exemplo, a posição da Terra, a posição do Sol, tsunamis, terremotos, tudo isso são constantes antrópicas que são necessárias para a existência do nosso universo e para a existência da vida na Terra. Me responda você, qual é o propósito, qual é a utilidade prática de uma pedra tão pesada que o próprio Deus não possa levantar? Não existe mesmo, né? Então, a questão não é que Deus não pode criar essa pedra, a questão é que Deus não precisa, porque uma pedra como essa não serviria para basicamente nada. E para terminar, uma resposta até um pouco bem-humorada, né? Se Deus criasse uma pedra tão pesada que ele mesmo não pudesse levantar, os primeiros a serem esmagados seríamos nós.